para você e também para a Jornal também, acho que cabe você perguntar também muito para os dois. O que eu estava pensando durante a nossa conversa é sobre a importância, acho, cada vez mais de um ambiente colaborativo. Não é Sim, mais assim, aquela história de cara, dois caras numa garagem, da Windows, da Apple. Hoje em dia, ainda mais, eu acho que eu tanto com o próprio negócio, você falando de você ter braço para você pensar lá na frente, pensar agora, ter mão de obra. E principalmente, acho que uma empresa que você não faz muito trabalho sozinho. E pensando numa analogia também com o Flymóvel, que eu acho que diferente de outros ambientes de pesquisa convencionais, na verdade, que são vocês, o orientador, o Flymóvel, não querendo fazer uma propaganda, mas não fazendo, é um ambiente em que, assim, todo mundo se dá muito bem. É um ambiente em que todo mundo se ajuda, todo mundo se completa. Então, por exemplo, agora a Carol tem junto com uma foto aqui, que não vai aparecer, tem foto que aparecer, na Polônia, num projeto de desafio, e foi lançado para a cabeça, mas não só eles. Eles, junto com. Mas 15, são 15 países, né, no desafio. Os pesquisadores estão no desafio conjunto, né, que é o Big Aviation, pensando em mobilidade aérea do futuro, que tem tudo a ver com a gente, né? E a gente viu, assim, uma semelhança com o jeito que a gente trabalha até dentro do Fornova. O jeito que a gente está trabalhando nesse desafio mundial é o jeito que a gente trabalha no Fornova. Então, acho que Sim, e assim, que envolveu o desafio dele, a gente vê, cara, que é a hora que eles podiam, pegando a dinâmica que podia, por exemplo, tanto no ponto de pesquisa da Carol como do Yuri. E aí, ia, batia na porta falando pra mim, né? André, ela que do lado, falava, como você consegue me ajudar nisso? Você consegue dar pra gente nisso? Como você acha que hoje o ambiente colaborativo é importante? Não só para o empreendedorismo, mas também para a pesquisa, para você ter ganhos de eu resultados. acho, complementando, a diferença que o ambiente colaborativo faz. então vou começar a dizer o seguinte: colaboração é essencial, sempre foi. Não é que hoje está ficando, sempre foi. As pessoas podem até estar percebendo mais isso, mas sempre foi. Assim, quando você, por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado em 1989, começou em 87, terminou em 91, né? Final do ano de 91, basicamente 92. É, tinham vários esforços de colaboração percebíveis dentro entre os doutorandos. Assim, quando o orientador que tinha mais de um doutorando, quer dizer, o meu caso era exceção porque eu fui o último orientado do meu orientador. Ele fez 75 anos em 89, por aí, tá? Já morreu. Então só tinha eu. Mas assim, tinham vários outros doutorando lá em Stanford, assim, tipicamente cada professor tinha cinco, seis orientados, assim, o pessoal trabalhava junto o tempo todo, entendeu? Quer dizer, não é que eles faziam tudo juntos, eles trabalhavam juntos. É diferente de fazer tudo juntos, tá? Ou seja, tinha horas que eles estavam sozinhos, mas na hora que a coisa apertava, eles iam pedir ajuda. Então, colaboração, no fundo, estou a fim de pedir ajuda, estou a fim de dar ajuda, tá? Isso sempre existiu, tá? É, isso para quando você está falando do desenvolvimento de produto é essencial. Isso não o desenvolvimento de produto não existe se isso não existir. Tá? Um produto bom, estou falando de um produto bom. Sem colaboração, esquece. Vai sair uma porcaria. Vai sair algo que vende um pouco, mas ah, dentro da pesquisa científica, ou seja, dentro do ambiente científico, universidade de pesquisas, isso existe de uma maneira bastante restrita. Por exemplo, vou dar dois exemplos que são lá dos Estados Unidos, duas grandes universidades. Uma é Stanford. Em Stanford, assim, apesar de ter esse negócio entre os doutorandos, vamos dizer assim,
Entre os professores não era tão comum assim. Existia, principalmente quando se tinha um laboratório, vamos dizer assim, tá? Quer dizer, quem participava de um laboratório tipicamente colaborava, os professores, estou falando, né? Tipicamente colaboravam, mas não era coisa. A doutrina, a cultura lá em Stanford, assim, o indivíduo, o professor, ele manda. Se ele não quiser, ele não faz, senão acabou. Tá? MIT é quase que o oposto disso. MIT, assim, todo mundo conversa com todo mundo, estou falando de professores, tá? Todo mundo conversa com todo mundo. É muito fácil você criar laboratórios multidisciplinares, tem vários lá no MIT, Media Lab, e vai por aí adiante, tá? Porque a cultura do MIT é todo mundo colabora, tá? O exemplo que eu vi, exemplo real que eu vivi algumas vezes, né? Eu interagi com o MIT tanto na Embraer quanto na Vale. Pô, se você for falar com um cara técnico de algum assunto que tenha uma vertente de negócios, tipo controle de tráfego aéreo, certo? Tem dinheiro, tem interação. Assim, não existe controle de tráfego aéreo só dentro de um país, existe controle de tráfego aéreo que interage com outros países, tá? A primeira coisa que esse professor técnico vai dizer, você já conversou com um cara X da Sloan, que é a escola de negócios? Ou se tiver um negócio que seja mais multidisciplinar, você já conversou com o professor tal da escola tal de engenharia? Era extremamente natural dentro do MIT, tá? Mas tem, tem as duas coisas. Eu estou falando isso para dizer assim, colaboração não é um negócio fechado. A colaboração é um estado de espírito. Você tem que estar disposto a colaborar com quem quer que seja. Você pode até dizer não, entendeu? Mas você vai pensar antes de dizer o não, certo? Então, por exemplo, quando a gente criou, falando assim, eu fui um dos fundadores do Desenvolvimento Tecnológico da Embraer, não, eu fui o fundador. Eu tive várias pessoas que me ajudaram nessa fundação, mas teve um fundador, fui eu, tá? Em determinado momento, por exemplo, logo no início, alguém chegou e falou o seguinte: Hugo, você não quer lidar com a biblioteca da Embraer? Era um abacaxi tamanho de um bonde, porque a biblioteca da Embraer tinha sido fechada em 1992. Nós estávamos nessa época, nós estamos falando de 99, 98 talvez. Tinha sido fechada mesmo. Puseram todos os livros num determinado lugar lá, trancaram a porta, deram a chave para alguém. Abrir quem abrisse logo, não escolher. Não, e assim, de vez em quando para você abrir, você tinha que achar essa pessoa, pedir para ela, você ia lá sozinho, fazia o que você queria lá dentro, fechava a porta e devolvia a chave, tá? Então, pedindo para mim, você não quer resolver o problema da biblioteca? Espírito de colaboração. A primeira reação assim, da cabeça mental foi assim, nunca. Não quero colaborar. Nossa, que abacaxi. O que eu falei, posso pensar? Posso pensar? Aí voltei lá, fui falar com os meus universitários, né? Luciano Pedrotti, tinha mais gente. Fui falar lá com os meus universitários. E aí, pessoal, o que a gente faz? O Paulo Lourenção, o que a gente faz, hein? Qual é a... Existe uma saída honrosa para dizer um não? Existe um motivo bom para dizer um sim? E ficamos lá conversando, trocando ideias e tal, e acabamos chegando à conclusão que existiam vários motivos para dizer sim. Bons motivos para dizer sim. O primeiro motivo era o seguinte: abrir a porta para que se iniciasse o aprendizado de gestão do conhecimento dentro do DT. Foi ali que começou, né? Não é? Gestão do conhecimento dentro do DT.
já que estamos falando até que biblioteca é gestão do conhecimento, certo? Um tipo específico, de uma maneira específica. Mas você podia abrir, estender mais as coisas, tá? Existia um outro motivo, mas assim, pô, é, a Embraer precisa de uma biblioteca. Ou seja, a Embraer precisa ter acesso a livros de referência, artigos de referência, certo? Tá? É, aí, assim, uma das coisas que a gente chegou à conclusão, a Embraer não precisa de uma biblioteca no sentido de ter um ambiente que as pessoas possam ir, sentar e ficar dentro. Ela não precisa fazer isso, porque qualquer um pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, criar um ambiente específico para isso não faz sentido, tá? Então, eu fui lá, voltei, né? Um dia ou 2 dias depois, assim, aceito o desafio, passaram abacaxi para mim, começamos a pesquisar o que era referência de biblioteca em empresa no Brasil, chegamos na Natura, a gente considerou que a Natura era um exemplo, era uma referência no Brasil, fomos visitar a Natura, lá em Cajamar, eles explicaram o que eles faziam, a gente voltou e fez algo parecido. Quer dizer, o que a Natura fazia? Primeiro, ela tinha acordos de biblioteca de livros, de artigos com universidades. Então, o que nós fizemos? Fizemos um acordo com o ITA e com o INPE. Certo? Sim, o que a Natura também fazia? Tinha um pequeno núcleo de assuntos que ela tinha sua biblioteca de livros centralizada. Mas era feita de um tal lugar que não era menor do que essa sala. Pequeno. Então a gente chegou e falou o seguinte: não vamos nem fazer isso, vamos criar uma biblioteca descentralizada. Toda a área que quiser ter uma biblioteca, dentro de um armário, pode ter. Uma- É, cada um, Cada um. cada um, dentro de uma área, com um gestor, pode ter sua biblioteca, um armário, Biblioteca sempre teve. certo? Chega Então, agora, aí, pô, e o que a gente faz com aquela sala trancada cheia de livros? uma limpeza, né? Né? Não, Ação depois que verde, estabeleceu esse negócio, é assim, ó, pessoal, quem quiser ir lá e levar para sua biblioteca, vá lá, Faz isso. faça isso. E não tem mais registro, cartãozinho, emprestei, não tem. Era muito simples, o controle era muito simples, tá? E sobrou uma opção de coisas. Aí a gente começou a dizer assim, que universidade quer receber esses livros como doação? Aí foi mais um tanto, certo? Foi assim, nós fomos fazendo até assumir. Resolvido o problema da biblioteca, ficou muito melhor. Não sei como é que está hoje, mas ficou muito melhor naquela época, certo? Então, colaboração é um negócio desse tipo. Você faz as coisas dentro e fora. Quem colabora só dentro não está colaborando, porque, sinto muito, é uma falsa colaboração. Você não assim tem... como no caso do nosso prova do FACast, que está fazendo um público geral para divulgar conhecimento, nós estamos lançando um público geral. tem que ser. Que mais?